Fala galera do canal, Santa Cruz tem um CEO que já está pegando no batente. Isso mesmo, o Pedro Henriques já está no Recife, já fez reunião com o presidente Bruno Rodrigues, os investidores da SAF, o Vinícius Diniz também está na capital pernambucana e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu só vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Não se inscreveu ainda? Dá essa moralzinha, pelo amor de Deus, amigo. Dá um joinha aqui nesse vídeo e ativa os sininhos para as notificações. Fique ligado, tem jogo do Santa nesse fim de semana e a gente vai trazer a cobertura completa aqui no nosso Multiplay PE. E nas nossas redes sociais também você fica ligado que sempre tem novidade. Como essa, por exemplo, Habemos CEO. O Santa Cruz tem um novo CEO, Pedro Henriques. Ele que já foi vice-presidente do Bahia, ele que já foi diretor de futebol do Bahia, advogado por formação acadêmica, porém deixou de advogar em 2014, está cuidando apenas da gestão do futebol. E olha que curioso, né? Ele chegou, não foi apresentado oficialmente à imprensa e à torcida, já está trabalhando, já se reunindo com os investidores, com a atual gestão de Santa Cruz, mas deu tempo de parar na sala de entrevistas e postar essa foto aí, ó. A assessoria do Santa divulgou essa foto, mas ele não deu entrevista para ninguém. Ele apenas pousou para essa fotografia para as redes sociais do Santa Cruz e já vai trabalhar. Se ele chegou e o Santa ainda não é SAF, o que é que ele vai fazer então? Ele vai fazer a transição. Vocês lembram, fazer aqui um parêntese rápido? Na eleição, não tem ali a transição do governo, por exemplo, seja no município, no estado, no governo federal, né? Tem ali aquele período que as pessoas que vão assumir o governo vão entrando, vão se encontrando ali com aquelas que já estão na gestão e vai fazendo ali aquela transição. Acontece muito quando são dois grupos políticos diferentes. Pronto, é isso que ele vai fazer, a transição. Ele vai tomar pé da situação de como está o Santa Cruz no futebol, Arruda, CT, tudo aquilo que envolve e que está no contrato da SAF, né? O patrimônio do Santa está em jogo ali, que é o CT e exploração também do estádio José do Rego Maciel. Todas as questões administrativas também que estão ligadas à SAF, o passivo do clube, e ele vai passando essa bola ali, tomando conhecimento da situação para os investidores. Vinícius Diniz está no Recife. Os outros três a gente não tem informação porque eles são sempre muito calados, muito quietos. O Cadá, que era o mais midiático, já não está mais neste grupo de investidores. Então, é o Vinícius Diniz que vai ser aí uma espécie de 01, vamos dizer assim, da SAF. E depois, nesse organograma da SAF, depois do Vinícius Diniz e os demais investidores, aí chega a figura do Pedro Henriques. Já se reuniu com o Bruno Rodrigues, já se reuniu com a direção de futebol. Desse encontro, lógico que nada vai ser definido, né? Até porque o Santos está às vésperas de um jogo, mas muita coisa vai começar a tomar pé da situação. Enxugamento de elenco, contratação de novos jogadores, o futuro do Arley Menezes, por exemplo, o executivo de futebol, ele vai continuar, ele vai sair do clube, enfim, como é que o CEO vai trabalhar essa transição? Vamos fazer o seguinte. O presidente Bruno Rodrigues bateu um papo conosco esta semana falando sobre essa questão da vinda do Pedro Henriques e também de outras questões do futebol, ainda a questão do Márcio Cadá, a questão do name rights. Dá só uma olhada. Em relação ao lastro financeiro, quando se mede na due diligence, o lastro financeiro é da Cobra Coral Participações S.A., com todos os investidores, ou seja, o patrimônio de cada um deles, é um lastro financeiro só? Porque a pergunta, com a saída do Márcio Cadá, ele era investidor, ou seja, tinha o patrimônio dele ali investido. Esse lastro diminui, ele continua o mesmo? Como é que fica essa questão? Não muda nada, não muda nada. Veja, esse grupo de investidores iniciais são que estão capitaneando o projeto da SAF. É evidente que eles vão o mercado vai aportar, né, esses investimentos. Então, isso não muda em absolutamente nada com relação ao encaminhamento da SAF. Aí, o investidor que podia ter saído um outro nome do grupo, e o custo permanece o mesmo. Assim, não tem nada para tranquilizar a nossa torcida, mais uma vez colocando, talvez porque naquele momento lá atrás
O próprio grupo delegou, né, essa função ao Márcio e ao Vinícius do futebol, talvez tenha dado mais visibilidade. Mas poderia ter saído um outro investidor que até tem uma participação maior nesse projeto. Também não ia mudar nada. Então, assim, está tudo tranquilo, está tudo dentro dos conformes. A gente vai caminhar para apresentar, quer dizer, o cronograma eu apresentei hoje, para apresentar toda a documentação, a gente passar no Conselho Fiscal, no Conselho Administrativo, no Conselho Deliberativo, e a partir daí chamar a AGF, que é o órgão máximo do clube, e a gente votar efetivamente a aprovação da SAF. Para ficar claro, houve algum impasse entre o Márcio e a sua gestão em relação a aporte financeiro, a relação a questões contratuais? Não, veja, deixa eu deixar bem claro. Algumas pessoas até confundem, achando que pode ter havido alguma questão pessoal, zero. Essa questão veio do grupo de investidores e o clube, de comum acordo, e o próprio Márcio também de comum acordo, saiu do projeto, tem os projetos pessoais dele também, tem uma dificuldade em falar dessa forma, mas assim, não houve nenhum arranhão, nenhum desgaste, enfim, foi uma decisão tomada pelo grupo lá e houve nossa aquiescência. Então, é uma coisa, veja, em negócio, Carlos, em negócio, é uma coisa muito comum. Talvez tenha tomado um vulto maior, eles possível estar sendo feitos de A, B ou C. Mas em negócio isso é muito comum. Você fazer um projeto dessa monta e você sair do grupo de investidores, pode ser que saia outro. Por trás desse grupo que está publicado aí dos 5 nomes, agora 4, tem outros investidores por trás disso. Porque se sair um investidor, vai para outro. Não tem dificuldade com relação a isso. O senhor teme em relação ao desequilíbrio da folha salarial, que esse rito, por ter ainda um prazo, 2 de junho o senhor entrega, e tem mais 45 dias para o Conselho apreciar o documento, o contrato da SAF, e haja de novo no mês de maio, mês de junho, esse desequilíbrio, ou com a renda que o Santa Cruz já tem desses 2 primeiros jogos, já dá para equilibrar essa folha? Não, tranquilo, veja, estamos muito tranquilos, tá? A coisa está totalmente pacificada. Quando eu disse que a gente aumentou a folha, e é verdade, todos acompanharam, a gente aumentou bastante a folha, então a gente vinha com uma folha de X, estava honrando sempre com o recurso do clube. Quando você aumenta esse, a gente chama de sarrafo, né, que ainda aumenta esse valor, a gente tem também um planejamento de recebimento disso. Então, com relação a isso, a gente está muito tranquilo, a gente está muito esperançoso que essa coisa da SAF, eu não tenho dúvida alguma que vai caminhar para um sucesso absoluto e completo. Mas, com relação à sua pergunta diretamente, estou muito tranquilo com relação aos compromissos firmados serem atendidos e a gente, como sempre foi, desde o início do nosso primeiro mês de gestão. Jogar sempre o clube em dia, o elenco em dia, a comissão técnica em dia, isso é para dar tranquilidade ao nosso elenco, os jogadores jogar. É a obrigação do clube, né, como a gente falava há pouco tempo. Muitas vezes não acontece assim. O fato é que a gente tem por obrigação e como meta sempre ter o elenco em dia e é isso que vamos fazer até o final da Série D. E se Deus permitir aí, vai assumir esse processo. Não estava na pauta, mas o senhor tocou no assunto. O CEO da Futura SAF é o Pedro Henrique. O senhor já teve contato com ele? Ele já veio a Pernambuco, já conheceu o Santa? Então, tive já com o Pedro Henrique, também como tive conversando com outros possíveis CEOs. A gente está ultimando essa questão. Eu acho que no dia de hoje ainda, o dia vai ser longo, então eu acho que hoje ainda eu vou ter algumas reuniões e espero fechar essa questão do CEO ainda hoje, para que a gente possa apresentá-lo até quinta ou sexta-feira, antes ainda do jogo contra o América do Natal. Mas isso é uma decisão do clube ou já é uma decisão conjunta com os investidores? Decisão conjunta, até porque ele vai ser o CEO da transição, como eu estava dizendo, essa transição está sendo feita de uma forma muito harmoniosa, tudo a 4 mãos. Então, todo esse movimento que nós fazemos, como eu disse há pouco tempo, a gente não vai renovar o contrato da fornecedora matéria esportiva. Isso também está acordado com os investidores que vão entrar no clube. Toda essa movimentação, nesse momento, eu tenho feito de uma forma muito democrática, mas conversando com os investidores, discutindo com eles e fazendo a 4 mãos, para que não haja nenhum ruído de amanhã ter sido acusado de ter feito algum movimento sem não só eu não digo aprovação, efetivamente porque hoje a SAF ainda não está dentro do clube, então eu tenho toda a autonomia para fazer da forma que eu quisesse, mas esse não é o objetivo. O objetivo é ter uma relação harmoniosa até para depois que a SAF se instalar no clube. Todo qualquer movimento que a gente está fazendo é sempre conversando com os investidores. Eu vou fechar para o senhor, que eu sei que o senhor já tem uma agenda cheia.
os investidores tocavam muito no assunto do name rights do Arruda. Eles só podiam trazer mais detalhes quando a SAF fosse homologada. Mas a gente tinha aqui já 2 garrafinhas de um energético que é do Grupo Petrópolis, que estava bem próximo de um acerto, o próprio Cadar não escondia isso de ninguém. Essa negociação ela continua? O senhor já tem conhecimento se a SAF ou esses investidores já têm um possível name rights para o Arruda? Veja, na minha visão, a questão do names rights vai ser uma questão que vai acontecer. Vai acontecer. Não que seja menos importante, mas a gente está muito focado agora na formalização da documentação e na efetivação da SAF. Então, esse é um assunto que vai ser tratado no momento oportuno. Você falou agora há pouco que tinha... Tem as garrafinhas aqui do energético. Mas assim, não tem nada fechado, tá? Não tem contratos. O que existe é interesse de várias empresas por esse name rights, porque esse é um fator de publicidade gigantesco. Então a gente vai, evidentemente, comandado pela SAF, que aí, nesse caso, a gente já botou na frente, de ter uma marca forte para poder a gente ter aqui no Arruda um name rights que pode ajudar, inclusive, a dar publicidade e também um investimento maior no futebol. O presidente Bruno Rodrigues explicou. E é bom lembrar que o Pedro Henrique já chega, mas ele vai passar meses nessa transição, porque a SAF tem um cronograma, né? No próximo dia 2, conclusão do contrato, a emissão desse contrato para o Conselho Deliberativo, vai ter a apreciação do Conselho, o Conselho vai ter 45 dias, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, 45 dias para marcar a AGE para o sócio torcedor decidir se o Santa vira ou não SAF, logicamente que vai virar SAF, e lembrando que o Conselho não tem poder de veto, apenas de recomendação. Enquanto isso, o Pedro Henrique vai continuar trabalhando lá e fazendo essa transição do que é o Santa hoje para o Santa Cruz SAF. E aí tem algumas informações sobre o Pedro Henrique, que é formado em Direito pela UFBA, né, a Universidade Federal da Bahia, como eu falei, especialização em Direito Civil do Consumidor, Direito Processual Civil, investiu na formação do futebol, fez curso de gestão do futebol na CBF, no CBF Academy, e também é gestor técnico de futebol pela Universidade do Futebol. Em 2019, ele foi finalista do prêmio Conafute, que é um prêmio bem ligado para a gestão esportiva, principalmente ligado ao futebol. Um ano depois, foi eleito o melhor CEO de clubes do Brasil, também pela Conafute. Ele é baiano, é de Salvador, tem experiência na gestão de futebol, foi vice-presidente do Bahia em 2015, 2017, foi diretor executivo de fevereiro de 2018 a março de 2020, tetracampeão baiano 2015, 2018, 2019 e 2020, campeão da Copa do Nordeste 2017, campeão da Lampions League e conquistou o acesso à Série A em 2016. Bom, currículo de sucesso no Bahia ele tem. O Bahia, inclusive, é uma SAF, mas é uma SAF do Grupo City, completamente diferente nesse patamar financeiro do Santa Cruz, que é de R$1 bilhão em 15 anos. Vamos aguardar e aguardar também o pronunciamento oficial do Santa Cruz, entrevistas coletivas do próprio Pedro, que por enquanto não vai falar com a imprensa, vai mergulhar no trabalho para conhecer a fundo o Santa Cruz. Uma coisa só que ficou na dúvida e que o Santa Cruz não respondeu, trata como um assunto interno. Pedro Henrique vem, ele é CEO, é um cargo remunerado. Quem vai pagar esse salário? Já é a Cobra Coral Participações S.A., a SAF? Ou ainda é o Santa Cruz? Como aconteceu com os jogadores que foram contratados para a Série D. O Santa contratou através da empresa da SAF, veio o Thiago Galhardo, veio o Felipe Alves, vinha o Gabriel Galhardo, vários outros jogadores pela empresa da SAF, mas quem está pagando o salário é o Santa Cruz. E por isso houve, inclusive, o atraso de salário por conta desse desequilíbrio financeiro. Bom, vamos aguardar, porque o custo está aumentando. E por enquanto a SAF ainda tem seu calendário a ser cumprido. Galera, deixa eu pedir mais um reforço a você, ó.
dá um joinha, dá um like nesse vídeo aqui. Aproveita, se inscreve no nosso canal. Não está inscrito ainda? Ô meu lindão, ô minha linda, faça isso comigo não, me ajude. Ajuda a nossa equipe do Multiplay e siga-nos também nas nossas redes sociais. Tem jogo do Santa Cruz nesse final de semana contra o América de Natal e, logicamente, a cobertura completa, imagens, entrevistas coletivas. Você vai acompanhar tudo aqui no nosso Multiplay PR. Tchau, tchau!